Queridos, estamos de volta com mais um vídeo para fortalecer o nosso canal, tá bom? Nós estamos hoje aqui com um tema bem interessante. Eu quero deixar claro que não é nosso objetivo criar polêmica, ofender religião de ninguém, mas tendo em vista que nós estamos vivendo em meio a uma pandemia e eu tenho analisado que muitos hemocentros estão tendo dificuldade de conseguir doadores de sangue, inclusive é estatístico que a quantidade de doadores de sangue tem diminuído, eu resolvi então postar este vídeo com o tema Doe Sangue, Doe Vida, embates teológicos. Ou seja, é correto um cristão doar sangue? Vamos estar abordando isso à luz da Bíblia de maneira rápida, prática e objetiva, com o objetivo de levar conhecimento ao máximo de pessoas possível. Se você gostar deste vídeo, não se esquece, se inscreva em nosso canal, curta esse vídeo, comente e nos ajude a divulgar esse projeto para nós podermos abençoar o máximo de pessoas possível, acessibilizando o conhecimento bíblico, tá bom? Vamos lá. Embates teológicos. A Bíblia fala o que sobre a doação de sangue? Seria pecado a doação de sangue ou um ato de amor? O que a Bíblia realmente diz? Bom, eu já falei aqui no canal várias vezes que meu método de interpretação é o método histórico-gramatical. Então o texto vai me responder. E para isso eu preciso fazer uma exegese do texto digna de uma exegese bíblica, né? Então vamos compreender o texto e entender o texto para podermos responder esse questionamento. Ou seja, é pecado ou um ato de amor a doação de sangue? Vamos lá? Seguindo. Bom, aqueles que proíbem a doação de sangue, eles usam um dos textos, o texto de Levítico capítulo 17, do 1 ao 12. Eu vou estar lendo aqui alguns versículos, tá bom? Que fala sobre o texto que eles afirmam que realmente Deus proíbe doar sangue, que seria pecado doar sangue. O texto está lá escrito: o Senhor disse a Moisés: diga a Arão e seus filhos e a todos os israelitas: qualquer israelita que sacrificar um boi, um cordeiro ou um cabrito dentro ou fora do acampamento e não trouxer à entrada da tenda do encontro para apresentá-lo como oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, será considerado culpado de sangue. Derramou sangue e será eliminado do meio do seu povo. Todo israelita ou estrangeiro residente que comer sangue de qualquer animal como esse, eu me voltarei e o eliminarei no meio do seu povo. Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz a propiciação pela vida. Por isso digo aos israelitas: nenhum de vocês poderá comer sangue, nem também o estrangeiro residente. Ou seja, esse texto é um texto que fala primeiro aos israelitas. Deus usa Moisés para falar a Arão, seus filhos e todos os israelitas. Ele é um texto endereçado, ele tem um endereço próprio. Quem é? O povo judeu, lá no comecinho da história da humanidade. Segundo, perceba que não é só proibido comer sangue nesse texto, mas lá no versículo 4 diz assim: se não trouxer a entrada da tenda do encontro para apresentá-lo como oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, será considerado culpado de sangue. Ou seja, a condenação também aí está para aqueles
judeus que ao trazer os animais não levavam a oferta diretamente ao Senhor. Então esses também eram culpados de sangue. E a segunda proibição no texto é a proibição de comer sangue, mas sangue de animal. Por isso que a primeira ideia está aí no ponto 2. Fala de sangue de animais para sacrifício. Quando o judeu ele vinha, ele tinha que levar um dos animais e levar na tenda para ser sacrificado ao Eterno pela expiação dos pecados. E segundo, o comer sangue está falando do comer sangue de animais que eram mortos. Ou seja, na hora que o judeu matava os animais, era orientado não se comer sangue. Por quê? Porque o sangue poderia levar contaminação para o povo. Então, como Deus queria um povo forte, Deus então proíbe o povo de Israel, na primeira aliança, dentro desse contexto, de comer sangue de animais, e principalmente dos animais que seriam levados ao sacrifício. E aí ele vai afirmar: a vida está no sangue, o sangue é vida. Mas nesse texto aí usado, olha lá o versículo 11 e 12. Diz assim: pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmo no altar, e o sangue que faz a propiciação pela vida. Ou seja, olha o contexto. Sangue é vida porque é através do derramamento de sangue que Deus perdoava o pecado do povo hebreu. Então, a vida de Deus era liberada para os judeus através do derramamento de sangue. E essa vida vinha através do perdão dos pecados. Conforme está escrito, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas de princípio, eu tenho um texto que fala aos israelitas, que fala de sangue de animais para o sacrifício, que fala de comer sangue de animais e que fala que a vida está no sangue, se referindo à aceitação do sacrifício da parte de Deus, tá bom? Um outro versículo muito usado é: porque pareceu bem ao Espírito Santo e não a nós vos impor maior encargo além destes prefeitos necessários, que vos abstenhais de alimentos sacrificados aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Fareis muito bem se vos guardastes destes procedimentos, pois desejamos que tudo de bom vos aconteça. A decisão é recebida com alegria. Atos 15, 28 e 29. Aqui, o sangue aqui, queridos, está se referindo mais uma vez à Torá. A Torá, está aí o desenho da Torá. A Torá, para quem não sabe, é os 5 livros, ou são os 5 livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 5 livros é a Torá judaica. E esse texto se refere exatamente às observâncias da Torá que os cristãos gentios deveriam observar. Por quê, pastor? Simples. Porque ali é o Concílio de Jerusalém. E a igreja então se reúne, porque a igreja nasce do judaísmo, e agora os cristãos gentios estão se convertendo à igreja, e se reúnem os apóstolos de Jesus com os apóstolos das nações, que no caso o apóstolo Paulo está ali no meio também, e ali tenta entrar-se num acordo para ver o que realmente os cristãos gentios deveriam observar. E ali o Espírito Santo ilumina aqueles homens e fala que eles devem se abster de alimentos sacrificados aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Mais uma vez se referindo à lei de Levítico, a lei da Torá, que é essa lei aqui que nós falamos há pouco tempo. Então esse sangue aí é o mesmo sangue aqui de Levítico, capítulo 17. Esse sangue aqui está no mesmo contexto: sangue de animal. Não comam sangue de animal. É isso que o texto está dizendo, tá certo?
Aí tem um outro texto que eles também usam muito. O que eles falam? Diz assim, lá em Salmos 106, 36 a 40. E serviram aos seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi manchada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se corromperam com seus feitos. Então se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança. Ora, esse texto, primeiro, ele está numa outra sequência. A gente não pode, exemplo, quando você estuda a Bíblia, você não vai pegar assim, apareceu sangue na Bíblia, então todo versículo que falar de sangue é a mesma coisa. Não, não é assim. Cada texto tem um contexto. Então essa sequência de versículos nada tem a ver com a sequência anterior. A primeira sequência lá está falando do sangue de animal no sacrifício de expiação feito pelos hebreus para perdão dos seus pecados. Já esse texto aqui está combatendo uma prática pagã dos povos antigos que sacrificavam pessoas, e muitos deles sacrificavam crianças. Aí tem uma fotozinha aí explicando, eles sacrificavam as crianças, matavam as crianças, derramavam o sangue das crianças, achando que com isso iriam aplacar a ira dos deuses. E aí muitos judeus naquela época haviam se desviado do Deus eterno e começou a andar na prática pagã. E por isso o salmista começa a repreender os judeus. Mas a sequência aí nada tem a ver com a sequência anterior. Ou seja, os dois primeiros textos que lemos está falando do sangue de animais. A proibição está ligada ao sangue de animais. Neste caso aqui está falando de sacrifício de sangue vertido aos deuses pagãos através da morte de inocentes. Então o texto aí está falando de um outro tema, de uma outra temática. E aí, primeiro ele se refere a essa questão de que o sangue, de derramamento de sangue humano é proibido em ritual de sacrifício. E aí, mais uma vez, ele fala igualmente ao povo de Israel, que é chamado povo de Deus. Ou seja, tanto em Salmos quanto no texto que nós lemos em Levítico, se refere ao povo de Israel. Já no texto de Atos, se refere à igreja, o conselho, mas vindo de Levítico. A iluminação de Atos 15 é Levítico, que também é um texto literalmente ligado ao povo de Israel. Esse é o contexto. E o que, na verdade, Salmos está fazendo é condenando a prática pagã de sacrificar crianças aos deuses pagãos, e ele chama esses deuses pagãos de demônios. Tem um vídeo aqui bem interessante que eu falo sobre isso, tá bom? Então, esses deuses pagãos, eles chamam de demônios. Então, ele proíbe essa prática de sacrificar vidas inocentes. Bom, na Bíblia Sagrada, a vida humana ela é importante. A vida humana é tida como sagrada. Por quê? Porque a vida humana foi Deus que criou. Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Deus os criou homem e mulher, os criou, macho e fêmea, os criou. Deus ama a vida humana. Jesus ele veio resgatar vidas humanas. Várias vezes Jesus repreendeu os fariseus de sua época porque eles diziam guardar a lei, melhor dizendo, que eles não guardavam nada, mas eles não valorizavam a vida. Uma certa vez alguém perguntou: mestre, é correto curar dia de sábado? Ele disse: ô meu amigo, aprenda, quem de vocês, quando um animal de vocês cai num buraco, dia de sábado não vai socorrer aquele animal? E eu não vou cuidar mais ainda dos seres humanos, dos filhos de Abraão? Então perceba que a vida para Deus tem suma importância, certo? Então a vida humana deve ser protegida sempre. Segundo, a transfusão de sangue já salvou muitas vidas
sem infringir nenhuma regra ética da Bíblia. Não há nada na Bíblia Sagrada que proíba a doação de sangue. E eu vou mostrar já já. E a pessoa que recebe o sangue, ela tem uma nova oportunidade para servir a Deus. Muitas delas terão até a oportunidade de conhecer a Deus lá na frente, com mais profundidade. Então perceba que a doação de sangue é um ato que ajuda a salvar vidas. E prova aí, pastor, por que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Vamos ver? Porque a transfusão de sangue é totalmente diferente do comer sangue. Bom, o comer, queridos, envolve um processo interno no ser humano, que é o processo no sistema digestivo. Você come algo e o seu organismo ele vai passar por um processo de digerir aquele alimento. Logo, se o alimento estiver contaminado, o seu organismo também pode se contaminar. Então, nesse sentido, o comer sangue é perigoso, porque um sangue contaminado pode gerar contaminações no ser humano. Um dos critérios também pelo que Deus proibiu comer sangue, porque Deus sempre quis um povo puro, um povo limpo, um povo purificado. Segundo, a transfusão de sangue é a transferência direta de sangue compatível para as veias, ou seja, não há digestão no organismo. É de veia para veia, e a purificação desse sangue é feito pelos médicos, é feito pela ciência. Então o sangue já vai limpo, certo? E, obviamente, gente, não há nenhum procedimento que se assemelhe a isso na Bíblia. Em nenhum momento a Bíblia fala de transfusão de sangue. Por quê? Porque na época que a Bíblia foi escrita, transfusão de sangue nunca sonhou em existir. E detalhe, usar as práticas pagãs para correlacionar a transfusão de sangue é uma maneira desleal de ler o texto bíblico. Todas as práticas descritas na Bíblia falando em derramamento de sangue, nenhuma delas tem a ver com transfusão de sangue, tá certo? O sangue é muito precioso. Ele é muito importante para a vida no corpo. Sangue é vida. Sangue é praticamente a maior parte de nós. Então, segundo a Bíblia, é errado verter sangue por motivos ritualísticos ou religiosos. Os famosos sacrifícios humanos. Isso, segundo a Bíblia, é realmente errado, porque sangue é vida. E o sangue que tinha que ser derramado para a redenção da humanidade já foi derramado, que é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus já verteu o seu sangue por nós. Então, a Bíblia proíbe terminantemente sacrifícios humanos usando sangue, derramamento de sangue humano. A Bíblia proíbe agora o comer sangue de animal. Não tem nada a ver com sangue humano. Já o doar sangue não tem esse propósito. Doar sangue serve para salvar a vida de outra pessoa. Cumpre-se a nobreza de doar a vida ao outro, já que sangue é vida. 1 João 3,16 vai dizer: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, vertendo sangue na cruz, e devemos doar ou dar a nossa vida por nossos irmãos. Se Jesus deu o seu sangue por nós, não há nada na Bíblia que proíba nós doarmos sangue para salvar uma vida e dar essa vida uma nova oportunidade de servir a Deus neste mundo, tá bom? Mas lembra que eu falei que o Antigo Testamento, que a Torá é um livro judaico, e lá eu deixo claro que a Torá é muito importante para os judeus. Por quê? Porque eles entendem que a Torá foi entregue pelo próprio Deus a Moisés. Então, nós cristãos interpretamos a Bíblia à luz de Jesus, à luz do Novo Testamento. Mas quando eu falo na Torá, nenhum de nós tem mais autoridade para interpretar a Torá do que o próprio povo judeu. Então, se eu me refiro somente à Torá, tirando o Novo Testamento de cena agora, eu tenho que ir agora para o povo que recebeu esse livro. Então, se o povo é o povo de Israel e eles interpretaram a doação de sangue de maneira
pecaminosa, então é um alerta para eu também não praticar a doação de sangue. Mas se eles praticam a doação de sangue e acham isso legal, então eles receberam a lei, eles interpretam a Torá corretamente em suas tradições milenares e bem conservadas. Por que eu não doaria o meu sangue? E veja o que é que o povo de Israel pensa acerca disso. Os judeus hoje, a quem o Eterno, o Deus Eterno, esse aí era para estar com E maiúsculo, o Deus Eterno, o Eterno, confiou a Torá, consideram a doação de sangue, quando feita de maneira voluntária, um ato nobre de fazer caridade. O povo a quem Deus confiou a Torá doa sangue. Considera a doação de sangue um ato nobre. Então não há nenhum versículo na Bíblia que justifique a crença de que doar sangue é pecado. Pelo contrário, doar sangue é doar vida. Jesus doou a vida por nós, doe a vida por alguém. Infelizmente, muitas pessoas, por motivos religiosos, têm partido deste mundo antecipadamente, ou têm permitido que outros partam deste mundo antecipadamente. Inclusive há relatos de intervenção judicial no mundo inteiro, no caso de crianças que os pais, por motivos religiosos, proíbem a doação de sangue e que a justiça intervém para que haja a transfusão e essas crianças acabam sendo salvas. Então, perceba que uma má interpretação é muito complicada. Obviamente que aqueles que defendem a doação de sangue como pecado vai usar uma série de argumentos para justificar. Inclusive, um desses argumentos é pegar uma palavra do texto de Atos para tentar, através dessa palavra, criar uma semântica e tentar desconstruir o pensamento bíblico. Mas eu vou te dizer uma coisa, queridos. Cuidado com texto fora de contexto. Porque texto fora de contexto é pretexto para heresia. Se texto fora de contexto é pretexto para heresia, imagine uma palavra fora de seu contexto. Por isso eu digo a vocês, repito, não há nenhum texto bíblico que proíba a doação de sangue. Se alguém não quiser crer na doação de sangue, se alguém não quiser acreditar na doação de sangue, isso é de vínculo pessoal, é de vínculo religioso de cada um. Eu não estou aqui para ofender religião de ninguém, mas eu quero alertar a todos os outros de que a palavra de Deus não proíbe a doação de sangue, por essas razões que já foram citadas. O comer sangue aqui na Bíblia é o sangue de animal. Nada tem a ver com transfusão de sangue, nada tem a ver com doação de sangue, no sentido de você ceder o sangue para salvar uma vida. Por isso eu encerro este vídeo dizendo: doe sangue, doe vida. Deus abençoe a todos vocês. Shalom, queridos.